Bem-vindos, amantes da Itália e exploradores de belas paisagens. Hoje estamos aqui para compartilhar com vocês a cidade de Roma, um destino imperdível. Mas antes de mergulharmos nessa aventura, queremos pedir algo muito importante. Se você já esteve em Roma ou sonha em visitá-la, este vídeo é para você. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir sua ajuda para compartilhar essa paixão com o maior número de pessoas possível. Então, aqui vai o nosso pedido especial. Dê um like se você ama Roma e suas belezas. Se você já está se encantando com esta cidade ou está ansioso para conhecê-la, deixe seu like neste vídeo. Cada like é um sinal de apoio ao nosso trabalho, além de nos motivar a continuar trazendo conteúdo incrível sobre viagens e destinos maravilhosos como Roma. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre destinos incríveis. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade de viajantes apaixonados. Ao se inscrever, você receberá atualizações sobre os nossos próximos vídeos, cheios de dicas e inspiração para suas futuras viagens. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também amam Roma, ou com aqueles que estão procurando um destino especial para sua próxima aventura. Vamos espalhar a paixão e encanto por Roma pelo mundo. Deixe nos comentários suas experiências ou sonhos de viagem para Roma. E claro, queremos ouvir vocês. Deixe nos comentários suas histórias, experiências, dicas ou até mesmo seus sonhos de viagem. Vamos criar uma comunidade de viajantes entusiasmados e compartilhar nossas melhores aventuras. Então vamos embarcar nessa jornada juntos e descobrir as belezas de Roma que vão roubar o seu coração. Roma está esperando por você. Preparados para explorá-la? Vamos lá! A capital da Itália é um tesouro de história antiga e arquitetura impressionante. A cidade eterna é famosa por seus monumentos, como o Coliseu, o Fórum Romano, a Fonte de Trevi e o Pantheon. Além disso, a cidade do Vaticano, um estado independente dentro de Roma, é o lar da Basílica de São Pedro e dos Museus do Vaticano, onde você pode admirar a majestosa Capela Sistina de Michelangelo. O Coliseu de Roma é um grandioso monumento histórico e arquitetônico de formato cilíndrico que está localizado na capital da Itália. Construído na antiguidade, o Coliseu de Roma atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Esse patrimônio histórico mundial revela a habilidade e as diversas técnicas utilizadas pelos arquitetos, engenheiros e construtores da Roma antiga. É, portanto, um dos maiores exemplos da arquitetura romana. O Coliseu foi incluído pela Unesco na lista dos tesouros da humanidade. Além disso, em 2007 foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Coliseu é também chamado de Anfiteatro Flaviano, uma vez que a dinastia Flaviana estava no poder quando ele foi construído. Acredita-se que o nome Coliseu surgiu porque ele foi construído sobre o lago da casa de Nero, que contava com uma grande estátua do imperador chamada de Colosso. O Coliseu de Roma foi construído no século I, cerca de 70 anos depois de Cristo. Sua construção teve início no governo do imperador Vespasiano e foi concluído quando Tito, seu filho, estava no poder. No total, foram 6 anos para erigir um dos mais emblemáticos símbolos do Império Romano. A intenção principal era o entretenimento do povo. Ou seja, um local para os espetáculos públicos e a luta dos gladiadores romanos. Quando ele foi inaugurado pelo imperador Tito, foram realizados 100 dias de jogos nas arenas. As atrações incluíam execuções, batalhas navais, combates de gladiadores, lutas e caça de animais, dentre outros. Alguns eventos realizados no Coliseu contavam com cenários produzidos e muitos estavam baseados na mitologia romana. O Coliseu de Roma foi utilizado para entretenimento durante 5 séculos. No século V, Roma foi atingida por um terremoto que afetou a estrutura do local. Entretanto, ele foi restaurado posteriormente. Séculos depois, ele foi usado como base militar. Durante a Renascença, a partir do século XV, o local foi diversas vezes saqueado. Sendo assim, perdeu grande parte de seus materiais valiosos. O Coliseu de Roma é o maior anfiteatro do mundo e um dos maiores símbolos da cidade italiana. Inicialmente, ele possuía 3 andares e depois foi adicionado outro. Ele foi construído com concreto e areia. Também foram utilizados pedra, mármore e ladrilho.
Na Roma antiga, ele abrigava entre 50 e 80 mil pessoas. Possuía cerca de 80 escadas, o que facilitava a saída de tanta gente. Durante os jogos inaugurais estima-se que morreram cerca de 9 mil animais e 2 mil gladiadores. A arena do Coliseu foi construída em madeira. No entanto, recebe esse nome uma vez que a estrutura era coberta de areia. A arena mede 87,5 metros por 55 metros. Alguns espetáculos incluíam animais exóticos, os quais eram importados da África como leões, panteras, elefantes, rinocerontes, girafas, etc. As arquibancadas eram divididas segundo as classes sociais. O pódio para as classes altas, a mainiana para a classe média e os pórticos para a classe baixa. Ele foi construído no local que sofreu com um grande incêndio durante o governo do imperador Nero. Já o Fórum Romano foi construído no final do século VII a.C. e foi o centro da vida pública romana por mais de um milênio. Ao longo dos séculos, foram construídos diversos edifícios para as atividades políticas, religiosas e econômicas, e no século II foram construídos edifícios civis ou basílicas, onde eram realizadas as atividades jurídicas. No final da República Romana, o antigo Fórum Romano tornou-se inadequado e obsoleto como centro civil e administrativo da cidade. Os imperadores e suas dinastias só acrescentaram monumentos de prestígio, o Templo de Vespasiano e Tito e o Templo de Antonino e Faustina, dedicados às memórias dos imperadores, o monumental Arco de Sétimo Severo, construído na extremidade oeste da praça no ano 203 d.C. para comemorar as suas vitórias militares. No século IV d.C., no reinado do imperador Magêncio, foi construído um templo dedicado à memória de seu filho Rômulo e a imponente Basílica della Velia foi restaurada. O último monumento construído no Fórum Romano foi a coluna do ano 608 d.C. em homenagem ao imperador bizantino Focas. Com o fim do Império, o Fórum Romano foi esquecido e gradualmente soterrado. Embora sua existência já fosse conhecida no século XVI, foi somente no final do século XX que as escavações começaram. Atualmente, o Fórum Romano é um dos lugares mais bonitos e interessantes de Roma. Percorrendo a Via Sacra você poderá imaginar como tudo era há mais de 20 séculos, quando Júlio César caminhava ali. Com um pouco de imaginação você poderá ver como as basílicas se erguem novamente, como os templos se enchem de oferendas e poderá ouvir as vozes do Senado e os passos dos soldados que caminham ao longo da Via Sacra. Os resquícios encontrados no Fórum Romano são impressionantes, especialmente quando vistos das colinas próximas, como a do Palatino. Um dos símbolos mais famosos da capital italiana, a Fonte di Trevi em Roma é um ponto turístico bastante adorado pelos visitantes, pois além de sua beleza, possui uma história riquíssima e interessante. Antes de visitá-la pessoalmente, confira a seguir um pouco mais sobre a história desse incrível monumento, um dos cartões postais mais conhecidos da Europa. No ano de 1453, o então líder da Igreja Católica, Papa Nicolau V, tomou a decisão de revitalizar a rede de canais que faziam parte do aqueduto Aqua Virgo, com o intuito de levar água límpida até Roma. Por essa razão, o Aqua Virgo foi trocado pelo Aqua Vergine, criando a estrutura necessária para que a Fontana di Trevi em Roma pudesse ser construída no futuro. Após essa substituição, o local permaneceu por quase 2 séculos sem receber qualquer interferência. No entanto, em 1629, o Papa Urbano VIII contratou o famoso escultor Gian Lorenzo Bernini para renovar a fonte e transformá-la na obra de arte que conhecemos nos dias de hoje. Com a morte de Urbano VIII, o projeto acabou sendo deixado de lado, mas mesmo sem concluir o trabalho, Bernini é tido como um dos principais responsáveis pelo resultado da Fonte di Trevi em Roma. Diversos detalhes presentes no monumento são características comuns nas obras do escultor. Além disso, foi Bernini que optou por escolher a posição exata da fonte, bem em frente ao Palácio do Quirinal. Outro nome importante no processo de construção da fonte foi o arquiteto Nicola Salvi, selecionado para o projeto após um concurso patrocinado pelo Papa Clemente XII. Segundo os historiadores, foi Salvi quem escolheu dar um ar mitológico ao monumento, representando uma carruagem em formato de concha, guiada por cavalos marinhos e tritões. Porém, como o arquiteto faleceu antes do projeto ser concluído,
ele foi substituído às pressas por Giuseppe Panini, o qual finalmente conseguiu finalizar a fonte de Trevi em Roma, já no ano de 1762. De acordo com uma lenda antiga, em 19 a.C., um grupo de soldados romanos se encontrava sedento pois estavam há dias sem ter água para beber. Foi então que eles encontraram uma mulher jovem, que, compadecida com a situação dos soldados, os levou até uma incrível fonte escondida de água cristalina, a qual ficava a cerca de 13 quilômetros de Roma. Mais tarde, ao saber da história por seus soldados, o imperador Augustus decidiu construir um aqueduto para transportar a água dessa fonte até a cidade, e chamou o projeto de Aqua Virgo, em português, Águas Virgens, uma homenagem à jovem que salvou a vida dos soldados romanos. Muito tempo depois, uma fonte foi construída no local em que o aqueduto terminava, onde há uma interseção de 3 ruas. Por ter a forma de um trevo, graças a essa interseção, a fonte foi nomeada de Fontana de Trevi, expressão que remete a trívio, ou seja, um cruzamento de 3 ruas. Em 1954, foi lançado no cinema o filme A Fonte dos Desejos, no qual 3 jovens norte-americanas viajam para a Itália e decidem jogar moedas na fonte de Trevi, enquanto silenciosamente fazem pedidos para melhorar suas vidas. Logo em seguida, esses pedidos se tornam realidade, o que acabou reforçando a crença popular de que essa é uma fonte mágica, capaz de realizar feitos inimagináveis. Com o tempo, o mito se tornou ainda mais elaborado, e há quem diga que ao jogar uma moeda, a turista retornará para Roma algum dia com 2 moedas, irá encontrar o amor de sua vida e com 3 moedas, irá se casar com esse grande amor. Também é recomendável jogar as moedas sempre de costas e com a mão direita. O número de pessoas que tentam a sorte na Fontana de Trevi em Roma e jogam moedas no monumento é tão expressivo que, a cada ano, cerca de $1 milhão é retirado do local. Desde 2007, esse valor é revertido para instituições de caridade da região. Para muitos, a Fonte de Trevi em Roma é a mais famosa do mundo, pois além de sua riqueza e importância histórica, o monumento também impressiona pela sua grandiosidade. São quase 26 metros de altura e 20 metros de largura, a maior em estrutura da capital italiana. Não por acaso, milhões de turistas visitam o local a cada ano, ansiosos por conferir de perto os pequenos detalhes que formam essa verdadeira obra de arte. Um dos elementos que chamam mais atenção na Fonte de Trevi é a estátua de Netuno, o deus do mar segundo a mitologia romana, o qual está localizado bem no centro do monumento. Posicionado sobre uma concha em estilo de carruagem, o deus é transportado por cavalos marinhos, um calmo e o outro selvagem, representando as 2 condições em que é possível encontrar o mar. Na fonte, é possível perceber a ilustração das forças da natureza, que influenciam diretamente na vida dos homens. O Panteão de Agripa, também conhecido como Panteão de Roma, é uma das obras-primas arquitetônicas da capital italiana e o edifício mais preservado da Roma antiga. A construção do panteão foi realizada na época do imperador Adriano, no ano 126 d.C. Recebe o nome de Agripa porque foi construído no lugar onde, no ano 27 a.C., encontrava-se o Panteão de Agripa, destruído em um incêndio no ano 80 d.C. Durante o início do século VII, o edifício foi doado ao Papa Bonifácio IV, que o transformou em uma igreja e é por esta razão que está preservado em perfeitas condições até hoje. A fachada retangular esconde uma enorme cúpula que possui um diâmetro maior do que a cúpula da Basílica de São Pedro. É formado por 16 colunas de granito de 14 metros de altura e que possuem a inscrição construída por Marco Agripa, filho de Lúcio, quando cônsul pela 3ª vez. O Panteão de Agripa é o edifício romano mais conservado do mundo, é uma síntese perfeita de harmonia e inteligência construtiva e ninguém se atreveu a fazer um trabalho semelhante até o Renascimento, 14 séculos mais tarde. Michelangelo referiu-se ao panteão como um edifício de desenho angélico e não humano. Atualmente, este edifício ainda preserva o piso de mármore original e nas capelas internas, onde foram encontradas estátuas de deuses, hoje existem capelas com numerosas obras de arte. Desde o Renascimento, o panteão foi utilizado como sede da Academia Pontifícia de Belas Artes e Literatura Virtuosa de Roma e como túmulo de grandes personagens italianos, como o pintor Rafael e o rei Vittorio Emanuele II, seu filho Humberto I e sua esposa Margherita.
Embora o Panteão seja um monumento histórico, ainda é uma igreja onde se celebram missas e principalmente casamentos. A Cidade do Vaticano, publicamente denominada Estado da Cidade do Vaticano, é o núcleo oficial da Igreja Católica, o menor país do globo, localizado no interior de outra nação, a Itália, próxima à capital, Roma. Ela constitui uma cidade-estado autônoma desprovida de águas costeiras e perfaz somente 0,44 km², o que corresponde a um vasto quarteirão. Neste centro da igreja encontra-se o Papa, líder máximo do catolicismo e desta circunscrição estatal, que abriga cerca de 800 moradores. A autoridade maior do Vaticano está centrada na Santa Sé, alçada eclesiástica, esfera administrativa que estabelece a interação com as demais nações, e tem poderes para integrar acordos internacionais. O idioma convencional do Vaticano é o italiano e o latim. Este pequeno estado, apesar de sua dimensão, também conta com diplomatas ao longo do globo, bem como abriga embaixadas de outros países, particularmente em Roma. Esta cidade foi criada em 1929, diferentemente da Santa Sé, a qual é tão antiga quanto o próprio cristianismo original. Ela constitui a mais importante sede episcopal, englobando 1,142 bilhões de católicos romanos em todo o planeta. Há algumas diferenças entre a Santa Sé e o Vaticano. Os dois apresentam passaportes singulares. À primeira cabem os diplomáticos e os das funções utilitárias, e ao segundo estão reservados os passaportes comuns. Documentos que circulam pela sede episcopal são elaborados em latim, enquanto os da cidade-estado são produzidos no idioma italiano. O Vaticano foi fundado através do Tratado de Latrão, um país original, não um remanescente dos antigos estados pontifícios, que anteriormente incluíam a região conhecida como Itália Central. Esta pequena nação é sacerdotal monárquica, ou seja, gerida pelo bispo romano, o Papa, que reside no Palácio Apostólico desde a volta do papado a Roma, em 1377, pois temporariamente o poder papal estava concentrado na cidade de Avignon, localizada no sul da França. Antes desta mudança do papado para a França, os papas moravam no Palácio de Latrão, na região oposta de Roma, onde foi firmado o contrato que criou esta cidade-estado. Clérigos da Igreja Católica de diversas procedências raciais, étnicas e geográficas configuram a constelação de trabalhadores públicos que servem ao Vaticano. A temperatura comum nesta cidade é a típica da região mediterrânea. Muitos peregrinos se dirigem anualmente ao Vaticano para ter uma rápida visão do Papa. Assim, o principal turismo neste local é o de natureza religiosa. Os pontos de maior visitação nesta cidade são a Praça de São Pedro e a Basílica, aí localizada. E assim, nossa jornada por Roma termina. Espero que vocês tenham se encantado tanto quanto eu com esses destinos maravilhosos. Antes de nos despedirmos, gostaria de fazer um pedido especial a vocês, nossos espectadores apaixonados por Roma. Dê um like se você se apaixonou pelas belezas. Se você ficou maravilhado com as paisagens deslumbrantes, a história fascinante e a cultura rica de Roma, deixe seu like neste vídeo. Cada like é um incentivo para continuarmos trazendo conteúdo inspirador sobre os destinos mais incríveis do mundo. Inscreva-se no canal para mais aventuras pelo mundo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade de viajantes entusiasmados. Ao se inscrever, você receberá notificações sobre os nossos próximos vídeos, repletos de dicas de viagem, inspiração e novos destinos para explorar. Compartilhe este vídeo para levar a beleza de Roma a todos. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e todos aqueles que desejam descobrir as maravilhas de Roma. Vamos espalhar a beleza e inspirar mais pessoas a explorarem esses destinos incríveis. Deixe nos comentários sua experiência ou sonho de viagem para Roma. E por último, mas não menos importante, queremos ouvir vocês. Compartilhe nos comentários suas histórias, experiências e sonhos de viagem para Roma. Vamos criar uma comunidade de apaixonados por viagens e compartilhar nossas melhores dicas e aventuras. Agradeço a todos por nos acompanharem nessa jornada por Roma. Espero que tenham se inspirado e estejam ansiosos para explorar essas belezas pessoalmente. Até a próxima viagem dos sonhos!